Presentes. Bruno Machado da Costa, Dirley Marvila dos Santos, André Luiz Silva Teixeira, Carlos de Freitas Fernandes, Ademilton Rodovalho Costa, Rogério Viana Alves. Você não. Vamos lá. Tá, então, não havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito que a secretária faça a leitura do parecer. Secretária, proceda à leitura bíblica. Livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. 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 Então, solicito que a secretária faça a leitura do material de expediente. Protocolo de número 392 de 2020, datado em 7 de agosto de 2020. Baixa um pouquinho agora que no meu é som tá... Peço que todos desativem Juliana, o som. Desabilita Eu estou o som. desativando aqui. Tá bom. Se tiver com o microfone ligado, por favor, peço que desliguem os microfones. Falta aí o Neim aí ainda. Desabilita aí o Neim e o Edmilton. Desliguei o Edmilton, ele ligou. Aí. Falta o Edmilton aí, ó. Juliana. Pronto, tá ok. Tá. Protocolo de número 392 de 2020, datado em 7 de agosto de 2020. É uma nota de agradecimento. Em memória de Licínio Caldeira Pontes, Maria Emília Caldeira Pontes e do homenageado Lucas Rodrigues Pontes, nós filhos, Manoel José Caldeira Pontes, Maria Cecília Caldeira Pontes, Kilby Caldeira Pontes, Francisco Luiz Caldeira Pontes e Paulo Roberto Caldeira Pontes, noras, netos e bisnetos, vimos por meio desta agradecer ao excelentíssimo senhor vereador Carlos Lei Santana, que teve a iniciativa, uma das avenidas deste honrado neste município, que no passado pertenceu ao município vizinho de Itapimirim, e ao excelentíssimo senhor prefeito Robertino Batista da Silva, que sancionou a lei. Nossos sinceros agradecimentos. Manuel José Caldeira Pontes, Maria Cecília Caldeira Pontes, Kilby Caldeira Pontes, Francisco Luiz Caldeira Pontes e Paulo Roberto Caldeira Pontes. Projeto de lei complementar número 16 de 2020. Altera a redação da linha A do inciso 2 do artigo 34 da Lei Complementar número 1975, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 34, inciso 2, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. São áreas de preservação permanente. 2. As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima de a. 30 metros em zonas rurais, com qualquer área de superfície. B. 30 metros em zonas urbanas. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a constante na linha A, inciso 2, artigo 34 da Lei Complementar número 1975, de 29 de dezembro de 2017. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Marataízes, em 5 de agosto de 2020, Erimar da Silva Lesqueves, presidente da Câmara Municipal. Justificativa. Este projeto de lei objetiva garantir maior proteção ao meio ambiente, aliado ao desenvolvimento socioeconômico. O projeto determina que, em áreas urbanas, as faixas marginais de lagoas e lagos, no âmbito do município de Marataízes, sujeitas ao enquadramento da área de proteção permanente, será de 30 metros.
Essa medida visa corrigir a inadequação normativa para fixar limites de APP iguais para zonas rurais e urbanas, considerando o interesse social e o baixo impacto ambiental da medida. Diante do exposto e na certeza que a proposição poderá beneficiar a população de Marataízes, solicito aos nobres edis pares a aprovação da matéria. Erimar da Silva Lesqueves, presidente da Câmara Municipal de Marataízes. Projeto de lei de número 23 de 2020, sob o protocolo de número 355 de 2020, datado em 21 de julho de 2020. Disciplina a instalação e funcionamento dos cemitérios particulares no âmbito do município de Marataízes e dá outras providências. O prefeito municipal, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A instalação de cemitérios particulares no âmbito do município de Marataízes ficam sujeitos, considerando o crescimento e desenvolvimento municipal, bem como a viabilidade de instalação de empreendimentos particulares regulados por esta lei. A autorização para o funcionamento de cemitérios particulares só poderá ser concedida na proporção de um cemitério particular para cada 70 mil habitantes. Artigo 2º. Os cemitérios privados destinados ao sepultamento de cadáveres humanos poderão ser administrados por associações religiosas, grêmios assistenciais, educacionais e filantrópicos ou pela iniciativa privada. Parágrafo único. O uso temporário dos jazidos ficará condicionado ao período de no mínimo 3 anos contados na data do sepultamento. Artigo 3º. As pessoas jurídicas de direito privado, administradoras e ou proprietárias dos cemitérios privados poderão obter do Poder Executivo permissão para implantação de cemitérios particulares que atendam às condições previstas nos regulamentos aplicáveis, bem como nos seguintes requisitos. 1. Estarem estabelecidas e exercerem efetiva atividade no município de Marataízes. 2. Possuírem idoneidade e capacidade financeira a juízo da autoridade municipal competente para a outorga da permissão. 3. Possuírem certidão de adimplência junto à Fazenda Pública. 4. Serem titulares do domínio pleno do imóvel destinado ao cemitério, admitida a promessa de compra e venda irrevogável e irretratável, inscrita no registro de imóveis. 5. Apresentarem quaisquer motivo. Artigo 4. A instalação e funcionamento de cemitério deverão ser procedidos de estudos ambientais exigidos pela autoridade competente nos termos da Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, e Resolução número 01 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Parágrafo 1º. Não se permitirá a construção ou funcionamento de cemitério em locais inadequados, ambientalmente vulneráveis ou urbanisticamente impróprios. Parágrafo 2º. Aplica-se aos cemitérios, inclusive para fins de condição para permissão, a Resolução número 3.335 do CONAMA, de 3 de abril de 2003, ou outra que vier a substituí-la. Parágrafo 3º. Não poderão ser iniciadas as atividades em cemitério que ainda não tenham concluído sua plena construção civil adequada à legislação vigente. Artigo 5º. Os cemitérios deverão ser dotados de, pelo menos, as seguintes instalações. 1. Câmara mortuária com sala de estar para familiares, copa e sanitário. 2. Portaria com controle de acesso. 3. Escritório para administração, atendimento ao público, escrituração e arquivos gráficos e digitais. 4. Estacionamento próprio com o número de vagas que atenda a demanda conforme tamanho do empreendimento. 5. Ossuários.
Artigo 6º. Os cemitérios privados deverão reservar, no mínimo, 10% dos jazigos ao uso exclusivo das autoridades municipais ou à requisição do Poder Judiciário para destinação ao digno sepultamento de indigentes ou vulneráveis, respeitando-se os padrões de salubridade, segurança e adequação ambiental. Parágrafo único. Fica autorizada a rotatividade dos jazidos destinada a indigentes e vulneráveis no prazo mínimo de 3 anos, devendo a administração do cemitério fazer depósito documentário e ossuário próprio para os restos mortais ora exumados. Artigo 7º. São proibidas covas rasas ou valas comuns, salvo por determinação da autoridade judiciária no prazo de sepultamento não superior a 3 anos. Artigo 8º. No cemitério não é permitido: 1. Trabalho de menores de 18 anos e de pessoas portadoras de moléstia contagiosa. 2. Prática de atos de vandalismo ou desrespeito aos mortos, considerados crimes. 3. Exumação de restos mortais sem prévia comunicação à família ou responsável, salvo nos casos de impossibilidade técnica, ordem judicial ou urgência devidamente justificada. 4. Permitir ou realizar atos públicos, excesso de cunho religioso ou cívico, que preserve a dignidade humana. Artigo 9º. Devem ser respeitados os prazos de sepultamento e exumação para a completa decomposição e esqueletização do cadáver, cujo período não poderá ser inferior a 3 anos. E 1. Para a venda ou utilização de sepulturas em cadáveres rotativos. 2. Nas sepulturas destinadas a indigentes e vulneráveis. Parágrafo único. Nos casos de exumação por razões médicos legais, esses prazos podem ser alterados a critério da autoridade judiciária. Artigo 10. Os cemitérios que atingirem o limite de saturação da matéria orgânica serão interditados, ficando as soluções para o caso ao encargo da autoridade pública competente. Artigo 11. Nenhum cadáver será sepultado no cemitério sem que esteja acompanhado da guia de sepultamento e certidão de óbito emitido pelo cartório competente. Artigo 12. Será a responsabilidade da administração do cemitério: 1. Registrar os sepultamentos constando o nome, idade, gênero civil, causa mortis, dia e hora, bem como o número da sepultura. 2. Exigir e arquivar os atestados de óbito. 3. Determinar horários adequados quanto à abertura e fechamento do cemitério para visitação de interessados, sendo vedada fixação de hora para sepultamento. 4. Numerar quadras e os locais destinados a sepulturas. 5. Zelar pela manutenção das placas de identificação nos locais corretos em todos os jazigos. 6. Garantir que os corpos exumados de indigentes sejam sepultados em urnas funerárias e em respeito ao princípio da dignidade humana e o direito à saúde dos moradores próximos do cemitério. 7. Determinar dia e hora para a realização de exumação de indigentes, que deve ser acompanhada por representante do Poder Executivo. Artigo 13. Além dos livros exigidos para a legislação fiscal e outros, cada cemitério terá obrigatoriamente: 1. Livro de registro de sepultamento. 2. Livro de registro de exumações. 3. Livro de registro de depósito no ossuário. 4. Livro de registro de jazigos. 5. Livro de registros de reclamações. Artigo 14. Todos os livros deverão ser aprovados pela administração e por ela serão autenticados mediante termo de abertura, rúbrica e termo de encerramento. Artigo 15. O Poder Executivo poderá regular esta lei no decreto em até 120 dias após a sua publicação. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Carlos de Freitas Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Marataízes. Presidente.
Vereadores, não tendo nenhum vereador inscrito aqui, nós vamos passar aí para... Eu primeiro informo aos vereadores que a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de julho de 2020, sob o protocolo 386 de 2020, está à disposição para apreciação do nobre serviço na Secretaria da Câmara. Então, não tendo nenhum vereador inscrito aí, pequeno expediente nem grande, nesse momento... Colocamos a ata da sessão do dia 13 de abril de 2020, sob o protocolo 238 de 2020, em discussão. Nenhum vereador a discutir, colocamos a ata da sessão em votação. Vamos aí, vereador Ademil. Primeiro, eu queria registrar aqui a presença do vereador William, do vereador Tiago Foca aí na sessão. Se tiver mais algum aí, Juliana, você me corrige aí, tá? Depois. Tá ok. Então, eu queria perguntar o voto do vereador Ademilton, da ata. Meu voto é sim, presidente. Vereador André. Meu voto é sim, presidente. Vereador Bruno. Meu voto é sim. Vereador Carlos. Meu voto é sim. Vereador Nenho. Meu voto é sim, presidente. Vereador Luiz. Tá por aí? Não, tá. Vereador Rogério. Meu voto é sim, presidente. Vereador Tiago. Oi, tá me ouvindo, presidente? Estou te ouvindo, escutando. Voto da ata, Tiago. Presidente. Sim. Tá. Vereador William. O William saiu aqui. Então, vamos... Aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Erlei, do vereador Jorginho, do vereador Valtim e do vereador William. Então, solicito que a secretária faça leitura do parecer da comissão referente ao projeto de lei complementar número 7/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a estender revisão salarial estabelecida na Lei 2.111, de 13 de dezembro de 2019, para os profissionais da Estratégia da Saúde da Família, ESF, Estratégia de Saúde Bucal, ESB, no município de Maretaízes e das outras providências. Juliana. Não fala que eu vou... Olá, vocês estão me ouvindo? Presidente? Estou te escutando, Juliana. Pode falar aí. É porque eu tive um probleminha na conexão aqui da câmera, a internet caiu. Você já está em qual parte aí? Você parou também? Não, passei agora. Você vai ler o parecer do projeto de lei na parte 5, do projeto de lei complementar 7/2020. Ok, eu só queria informar aquela hora da ausência do vereador Luiz. Ok. Vamos lá, Juliana. Está me ouvindo, Elimar? Estou escutando, pode falar. Parecer conjunto, relatório. Trata-se da análise da proposição apresentada por meio do processo de número 189 de 2020, projeto de lei complementar número 7 de 2020, da autoria do Executivo Municipal, que visa autorização para estender a revisão salarial estabelecida na Lei número 2.111, de 13 de dezembro
dezembro de 2019, para os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, o ESF, e Estratégia da Saúde Bucal, ESB, no município de Marataízes, atualização, revisão geral no montante de 9,53%. A referida proposição foi lida em sessão ordinária do dia 22 de abril de 2020, após encaminhada a assessoria jurídico-legislativa para parecer. O processo encontra-se instruído com parecer jurídico orientador, juntado pela assessoria jurídica, opinando pelo óbice da tramitação e regular processamento legislativo. Todavia, a douta Procuradora-Geral Legislativa, doutora Érica Helena Lesquemes Galante, em 4 de agosto de 2020, remeteu os autos à assessoria jurídica para reanálise, especialmente no que concerne aos prazos de vedação da conduta. Nesta data, retomam os autos instruídos com parecer favorável à tramitação, pois consoante a nova legislação de ordem constitucional, os prazos de vedação foram substancialmente alterados, estando o projeto, portanto, apto à tramitação, pois ausentes os vícios inicialmente identificados. Os autos foram encaminhados às comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação Final, e de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para deliberação. Parecer do relator. Naquilo que tange da competência legislativa, a lei orgânica prevê que, artigo 62, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não exigida esta para as matérias de sua competência privativa, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente criar, alterar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar, respectivamente, remuneração. Sobre o aspecto jurídico, após leitura e apurada análise do parecer jurídico, nada óbvio ao prosseguimento do presente projeto de lei complementar. Sobre o aspecto formal de iniciativa para deflagração do processo legislativo, o projeto foi apresentado a esta Casa pelo chefe do Poder Executivo, conforme agora a totalidade dos servidores municipais, especialmente os profissionais da Estratégia de Saúde de Família e Estratégia da Saúde Bucal, no município de Marataízes. Atualização da revisão geral no montante de 9,53%, cujo prefeito da ação a partir de 1º de fevereiro de 2020. Antes exposto, respeitosamente, somos pela legalidade na forma apresentada, com as razões motivadoras, atendendo aos pressupostos legais e formais. Tanto Presidente, não estou ouvindo nada não. O áudio aqui não está chegando não. Juliana, está acontecendo alguma coisa aí, não está escutando aqui não. Você está falando sem, você deve estar falando sem fone de ouvido, aí não está dando para escutar direito não. Não, presidente. Juliana, Juliana, Juliana. Juliana. Voltou, Ju, voltou. Voltou. Espera aí um pouquinho só. Estão me ouvindo? Elimar? Tá muito fraco, muito fraco. Não, a minha conexão caiu, eu tive que entrar no celular rapidamente para conseguir entrar aqui. A Joel na internet. No celular não, porque eu
Joel, eu acho que vai reiniciar o roteador. Bota no outro ouvido, bota no outro. Pede um minutinho a eles aí que eu retorno com o parecer. Só um minutinho. Vereadores, um minutinho só que caiu a conexão lá e ela tá ruim, tá falando pelo celular, não tá dando para escutar a leitura do parecer, não. Você tá online aqui? Aonde? Presidente, está me ouvindo? Agora sim. Erimar? Ei, agora Eu tive eu que tô te trocar de escutando. Agora, celular, eu tô no terceiro celular A- aqui. agora sim. Sim, Escutou? eu entrei aqui pelo Divisio. Eu vou começar a leitura, estou ouvindo. Tá, então Eu vou continua aí, continuar faz aqui a favor. leitura do parecer, vou retornar então, vocês não ouviram nada, né? Tava horrível, retorna aí pra gente, mas... Então tá bom. Sim, presidente. Parecer conjunto. Relatório. Trata-se da proposição apresentada pelo Executivo, projeto de lei complementar 7 de 2020, que visa autorização para estender a revisão salarial estabelecida na Lei 2.111, 13 de dezembro de 2019, para os profissionais da Estratégia da Saúde da Família e Estratégia de Saúde Bucal no município de Marataízes. Atualização, revisão geral no montante de 9,53%. O processo encontra-se instruído com parecer orientador juntado pela assessoria jurídica em 23 de abril de 2020. Juliana, Voltou a ficar novamente. ruim. Cortou novamente aí, Juliana. Presidente? Presidente? Agora sim, Juliana. Vou continuar Agora tô aqui. escutando. Tá. Os autos foram encaminhados às comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação Final, Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para deliberação. É o relatório. Parecer do relator. Naquilo que tange a competência legislativa, a lei orgânica prevê que, artigo 62, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não exigida esta para as matérias de sua competência privativa, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente criar, alterar, extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar a respectiva remuneração. Sob o aspecto jurídico, após leitura e acurada análise do parecer jurídico, nada obsta ao prosseguimento do presente projeto de lei complementar. Ante exposto, respeitosamente, somos pela legalidade na forma apresentada, com as razões motivadoras, atendendo aos pressupostos legais e formais, estando apta a introduzir-se no ordenamento jurídico municipal, motivo pelo qual opinamos pelo prosseguimento da tramitação legislativa. É o parecer conjunto dos presidentes relatores, o vereador Bruno Machado da Costa, pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação Final, vereador André Luiz Silva Teixeira, pela Comissão de Saúde, Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente, vereador Rogério Viana
Alves, pela Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Voto das comissões reunidas. O vereador Jorge Marvila, membro da Comissão de Saúde, Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. O vereador Carlos de Freitas Fernandes, vice-presidente da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. O vereador Ademilton Rodovalho Costa, membro da Comissão de Constituição e Justiça, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. Decisão. A Comissão de Saúde, Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente, a Comissão de Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, por unanimidade dos presentes, opinam pela constitucionalidade e pelo normal prosseguimento legislativo, devendo ir a plenário para discussão e votação. Presidente. Vereadores, o projeto de lei complementar número 7 de 2020, autoria do Executivo, está em discussão. Presidente, pela ordem. Pode falar, André. Boa noite, Boa noite. colegas vereadores, à mesa, funcionários. Boa noite ao público presente que está nos ouvindo aí pela internet. Queria deixar, assim como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, os parabéns que esses funcionários que estão recebendo esse merecido, né, ajuste salarial, é mais que merecido para eles, pelo fato que eles vêm fazendo no município várias demandas, né, atendendo a população bem. E muito importante, né? Hoje nós estamos nessa pandemia, e eles estão ali à disposição, com o maior carinho, é isso, como presidente da Comissão de Saúde, é isso que eu quero deixar assim, minha posição e meu agradecimento que eles estão fazendo para toda a população de Marataízes. Boa noite e obrigado. Boa noite. Então, o projeto de lei complementar número 7 de 2020 está em votação. Vereador Ademilton. Meu voto é sim, presidente. Vereador André. Eu voto sim, presidente. Vereador Bruno. Voto é sim. Vereador Carlos. Meu voto é sim. Vereador Nenho. Meu voto é sim, presidente. Vereador Rogério. Meu voto é sim, presidente. Vereador Tiago. Vereador Tiago. Vereador Valtinho. Vereador William. Sim. Então, o projeto foi aprovado com a maioria do Tiago. Quer falar aí? Presidente, o meu é sim também, presidente. Falou meu nome, eu não ouvi, não. Então, tá bom. Então, o projeto aprovado com a maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Erlei, do vereador Jorginho, do vereador Luiz e do vereador Valtinho. Presidente, Oi. lembrando que o vereador Erlei está de atestado, né? Tá. Tranquilo, Bruno. Vamos deixar registrado aí o atestado do vereador Erlei. Solicita que a secretária faça a leitura do parecer da comissão referente ao lei número 12 de 2020, que altera o artigo 146 da lei número 2035, de 28 de dezembro de 2020, das outras competências. Parecer
conjunto. Gostaria de solicitar que os vereadores desligassem os microfones. Relatório. Trata-se da análise da proposição apresentada em 8 de junho de 2020 pelo Executivo Municipal, que visa alterar o artigo 146 da Lei nº 2035, de 28 de dezembro de 2018. A proposição veio a esta casa por meio da mensagem 22, tramitando sob o protocolo 318, projeto de lei ordinária número 12 de 2020. A referida proposição foi lida em sessão ordinária no dia 9 de junho de 2020, após encaminhada à assessoria jurídica para parecer. O processo encontra-se instruído com parecer orientador juntado pela assessoria jurídica, opinando pela tramitação e regular processamento legislativo. Os autos foram encaminhados às comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação Final e de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para deliberação. É o relatório. Parecer do relator. Naquilo que tange a competência legislativa, a lei orgânica prevê que, artigo 62, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não exigida esta para as matérias de sua competência privativa, dispor sobre todas as matérias de competência no município. Sobre o aspecto jurídico, após leitura e acurada análise do parecer jurídico, nada obsta ao prosseguimento do presente projeto de lei. Sobre o aspecto formal de iniciativa para deflagração do processo legislativo, o projeto foi apresentado a esta Casa pelo chefe do Poder Executivo, conforme preconiza a lei orgânica. As alterações devem ser consideradas no todo, haja vista que acentua o eminente assessor jurídico, que altera a redação da emenda de lei número 1586, de 30 de abril de 2013, cuja nova proposta é: o chefe do Executivo Municipal inicia o processo legislativo propondo a esta Casa de Leis que aprecie mudança a ser inserida no artigo 146 da Lei 2025 de 2018, que está redigido. Artigo 146. O inquérito administrativo será conduzido por comissão processante permanente ou especial, presidida obrigatoriamente por servidor municipal, bacharel em direito e composta sempre por funcionários efetivos. A nova redação traz a seguinte proposta. Artigo 146. O inquérito administrativo será conduzido por comissão processante permanente ou especial, presidida por Guarda Civil Municipal com curso superior, preferencialmente bacharel em Direito e composta sempre por funcionários efetivos do quadro de carreira da instituição. A mudança proposta está realçada por grifo no meu segundo texto e é sobre ela que me debruço para oferecer parecer neste momento. Antes posto, respeitosamente, afastamos o entendimento exarado pelo douto assessor para reconhecer, no âmbito das presentes comissões, a legalidade na forma apresentada, com as razões motivadoras, atendendo aos pressupostos legais e formais, estando apta a introduzir-se no ordenamento jurídico municipal, motivo pelo qual opinamos pelo prosseguimento da tramitação legislativa. É o parecer conjunto dos presidentes relatores, o vereador Bruno Machado da Costa, pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação Final, o vereador André Luiz Silva Teixeira, pela Comissão de Saúde, Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente, o vereador Rogério Viana Alves, pela Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Voto das comissões reunidas. O vereador Jorge Marvila, membro da Comissão de Saúde, Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. O vereador Carlos de Freitas Fernandes, vice-presidente da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. O vereador Ademilton Rodovalho Costa, membro da Comissão de Constituição e Justiça, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. Decisão. A Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação Final, a Comissão de Saúde, Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente, a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, por unanimidade dos presentes,
e votação. Presidente. O projeto de lei número 12 de 2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Não, ninguém ia discutir. Projeto de lei 12 de 2020 está em votação. Vereador Ademilton. Voto sim, presidente. Vereador André. Oi, eu voto sim, presidente. Vereador Bruno. Meu voto é sim. Vereador Carlos. Vota sim. Vereador Neinho. Vota sim, presidente. Vereador Rogério. Eu voto sim, presidente. Vereador Tiago. Voto sim, presidente. Vereador William. Sim. Então, o projeto de lei foi aprovado com a maioria dos vereadores, pela maioria dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Erlei, do vereador Jorginho, do vereador Luiz e do vereador Valtinho. Projeto de lei aprovado. Então, agora solicito que a secretária faça a leitura do parecer da comissão referente ao projeto de lei número 23, disciplina, instalação e funcionamento de cemitérios particulares no âmbito do município de Marataízes e das outras providências. Parecer conjunto. Relatório. Do vereador Carlos de Freitas Fernandes, que visa disciplinar a instalação de cemitérios particulares no âmbito do município de Marataízes. O projeto de lei encontra-se instruído com parecer jurídico orientador pela regular tramitação legislativa. É o relatório. Parecer do relator. A matéria sujeita à sanção do chefe do Poder Executivo, mas que pode ser iniciada pelo vereador. A proposição em tela também não invade a competência privativa do prefeito. Sob o aspecto jurídico, após leitura e acurada análise do parecer jurídico, nada obsta ao prosseguimento do presente projeto de lei. Antes disposto, somos pela legalidade na forma apresentada, com as razões motivadoras, atendendo aos pressupostos legais e formais, estando apta a introduzir-se no ordenamento jurídico municipal, motivo pelo qual optamos pelo prosseguimento da tramitação legislativa. É o parecer conjunto dos presidentes relatores, vereador Bruno Machado da Costa, pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação Final, vereadora Denilton Rodovalho Costa, pela Comissão de Políticas Urbanas. Presidente, Voto das comissões reunidas. Oi. presidente, com o som aberto aí, ó. Peço os vereadores que desliguem os microfones, por favor. O vereador Rogério Viana Alves, vice-presidente da Comissão de Políticas Urbanas, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. O vereador Walter Araújo Vidal, membro da Comissão de Políticas Urbanas, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. O vereador André Luiz Silva Teixeira, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação Final, acompanha o voto do relator e vota pela regular tramitação legislativa da matéria. Decisão. A Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação Final e a Comissão de Finanças e Políticas Urbanas, por unanimidade dos presentes, opinam pela constitucionalidade e pelo normal prosseguimento legislativo, devendo ir a plenário para discussão e votação. Presidente. Projeto de lei número 23 de 2020, de autoria do vereador Carlos de Freitas Fernandes, está em discussão. Nenhum vereador a discutir. O projeto de lei número 23 de 2020 está em votação. Vereador Ademilton.
Meu voto é sim, presidente. Vereador André. Meu voto é sim, presidente. Vereador Bruno. Meu voto é sim, presidente. Vereador Carlos. Meu voto é sim. Vereador Zainho. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Rogério. Meu voto é sim, presidente. Vereador Tiago. Voto sim, presidente. Vereador William. Sim. Então, o projeto de lei foi aprovado com a maioria dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Erlei, do vereador Jorginho, do vereador Luiz e do vereador Paulo. Então, amigo, nesse momento aí, nós vamos encerrando aí, não tem mais material nenhum hoje de ser discutido e votado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Um abraço a todos aí e uma boa noite aí a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite.